Olá pessoal, vamos continuar então com as nossas aulas em que estamos discutindo uma teoria complementar às ligações covalentes, que é a teoria da hibridação de orbitais, né? Então esta já é a segunda parte da nossa aula sobre hibridação, onde trataremos da hibridação sp2. Nesse caso, a mistura de orbitais, portanto, o híbrido de orbitais, se dá entre um orbital s e dois orbitais p. Por isso, esse 2 em cima do p aí, né? Então, é s, porque é um orbital s, p2, porque são dois orbitais p. Então, vamos mostrar o elemento químico boro, que são 5 elétrons, sua distribuição S2, 2s2, 2p1. Portanto, a última camada do boro, que é a segunda, portanto, a camada que faz ligação, a camada de valência, termina com 2s2, 2p1. Seria, então, aqui os orbitais, né? E a distribuição dos elétrons nesses orbitais, 2 elétrons no orbital 2s e 1 elétron no orbital 2p, o que ficaria 2s2, 2p1. Muito bem. Dessa forma, o elemento químico boro só consegue fazer uma ligação de compartilhamento, né? Somente uma ligação seria possível, porque ele só tem um elétron desemparelhado. Ele teria um par de elétrons aqui já no orbital s, né? E, portanto, ele não poderia fazer aqui o compartilhamento, apenas no caso, se fosse possível, faria uma dativa, é aquela em que ele empresta o par, ou ele poderia ter aqui dois orbitais p ali que estão vazios, né? Em que ele não consegue fazer compartilhamento, ligação covalente. No máximo, ele poderia receber par de elétrons aqui no orbital vazio, né? O que não é muito comum, mas é possível, ok? Mas aí ele teria que receber o par de elétrons. Então, do jeito que está aqui, boro não consegue fazer as 3 ligações de compartilhamento que nós sabemos que ele faz. Ele faz 3 ligações de compartilhamento, 3 ligações covalentes simples. Então, como que ele poderia fazer 3 ligações de covalentes simples? Bom, aí vem a teoria da hibridação que tenta explicar isso, né? Então, um dos elétrons do orbital s iria para o orbital p e juntaria esses orbitais 1s e 2p's, deixando um orbital p absolutamente vazio, né? O que poderia, no caso, por estar vazio, poderia receber par de elétron, e quem recebe par de elétron, a gente diz que tem caráter ácido, né? Mas as ligações de compartilhamento somente com os orbitais híbridos sp2. Fariam 3 ligações simples do tipo sigma. O exemplo seria o BF3. Olha só, o BF3 tem uma estrutura de um boro ligado a 3 fluos, todos com ligações simples, tá? É óbvio que ainda tem aquele orbital P vazio, ó, que nós podemos mostrar aqui, né? Ó, o orbital P ainda está vazio. Ou seja, aqui pode receber par de elétrons por ligação dativa. Por isso que essa estrutura do BF3 é um ácido, porque ele recebe par de elétrons aqui, né? Ele pode receber par de elétrons. É o que a gente diz, é a definição de ácido de Lyons, né? Então, a estrutura que recebe par de elétrons é ácido de Lyons. Muito bem. Então, BF3 pode fazer 3 ligações sigmas. Ótimo. Lembrando, boro tem 5 elétrons. Se nós pegarmos o carbono que tem 6, a sua distribuição fica diferente, porque agora ele passa a ter 2 orbitais, 2 elétrons em orbitais p. Então, do jeito que está aqui, né, nós já vimos na aula anterior, o carbono só poderia aqui fazer 2 ligações, mas nós sabemos que ele faz 4. Então, a única maneira é misturar os orbitais e redistribuir os elétrons. Um dos elétrons ficaria em orbital p puro e os outros todos na forma de hibridação sp2. Portanto, nós teríamos 3 orbitais híbridos. E o desenho de 3 orbitais híbridos é o mesmo desenho do boro, né? Por quê?
Porque 3 orbitais híbridos, a maior distância possível entre eles seria desse formato, que é um formato de um triângulo, tá certo? Então, aqui estou mostrando somente os orbitais híbridos, que estão incompletos e podem receber compartilhamento, podem fazer uma ligação de compartilhamento do tipo sigma, que é aquela de interpenetração. Mas o elemento químico carbono ainda tem um orbital p puro. E com esse orbital p puro ele poderia fazer ligação pi, que é aquela ligação lateral. Ou seja, nós poderíamos ter uma estrutura assim, ó, para o carbono, onde de um lado ele faz dupla ligação e do outro lado faz duas simples. Então o formato continua um formato de um triângulo, né? E os ângulos internos de um triângulo têm 120 graus, tá certo? Então o carbono aqui teria a mesma geometria do boro, que é geometria trigonal ou triangular, com ângulos internos de 120 graus, né? Então, observe, o boro que tem 5 elétrons e o carbono que tem 6 tem a mesma geometria para os seus orbitais híbridos, que é a geometria triangular, né? Vamos ver aqui o elemento químico nitrogênio, que tem 7. Agora, o nitrogênio, na sua distribuição, ele passa a ter 2 elétrons do orbital S e 3 elétrons em orbitais P. Portanto, a distribuição dele ficaria assim. Agora, eu posso fazer a hibridação, né, de um orbital S com 2 P's e ficaria com o orbital P puro com 1 elétron. Só que a diferença do nitrogênio para o carbono é que no híbrido eu tenho um par de elétrons que não se ligou, um par de elétrons que já completou o orbital, né? Então, esse par de elétrons, que a gente chama de par de elétrons livres, ele pode ser emprestado na forma de ligação dativa. Mas a ligação não vai ocorrer de forma por ligação sigma, né? Somente por ligação dativa. Então, esse par de elétrons seria aqui, né? E o orbital P puro, que tem um elétron só, estaria desenhado aqui dessa maneira. Então, eu teria a possibilidade de fazer uma sigma de um lado, né? Então, eu passo uma sigma de um lado, faço uma sigma aqui embaixo e aqui em cima, se possível, só dativa. Ou eu não faço ligação, porque já é par de elétrons. E eu consigo uma pi em orbital P, né? Porque ele ainda está... esse orbital P está com um elétron apenas, então poderia ser assim a estrutura. Olha só, formando, portanto, esta estrutura aqui, o nitrogênio, do ácido nitroso, o HNO3, né? Observe que ele tem par de elétrons livres, né? Ele tem aqui o par de elétrons livres, ele tem a dupla de um lado com oxigênio e a simples com o outro oxigênio, né? Então, estou mostrando a hibridação do nitrogênio aqui nessa molécula, ok? Bom, e se eu pegasse um outro elemento como o enxofre? Ó, o enxofre já tem 3 camadas. Então, na terceira camada, o enxofre teria 3s2, 3p4 e tem ainda o orbital D, hein? O orbital D que está vazio, porque na terceira camada existe o orbital D, mas está vazio, né? Os elétrons, na verdade, seriam só nos orbitais 3s com 2 elétrons e 3p com 4 elétrons. Ficaria assim a distribuição. Eu posso, então, fazer a mistura entre um orbital S e 2 orbitais P, o que me daria o híbrido sp2, e teria um orbital P puro não hibridado, além dos 5 orbitais Ds, né? Os orbitais Ds que estão vazios. Então, a estrutura seria algo assim, ó. Dá uma olhada. Hibridação sp2, orbital P puro. Olha só, né? Eu tenho, então, no caso do enxofre, 2 pares de elétrons livres no híbrido sp2 e um elétron desemparelhado. Então, a estrutura seria mais ou menos assim. Olha só.
Eu estou mostrando, né, aqui com esse eixo aqui que nós colocamos, o orbital P puro que tem um elétron. Permite ligação π, portanto. Esse orbital híbrido sp2 cinza permite ligação sigma, porque poderia formar uma ligação aqui, né, por interpenetração. Esse orbital híbrido aqui, ó, tem dois orbitais híbridos que eu coloquei na cor amarela, que não forma ligação sigma, porque já tem 2 elétrons, já está preenchido. O que ele poderia, no máximo, é emprestar por ligação dativa. Portanto, ó, nós teríamos algo mais ou menos assim, ó. Girei só para mostrar a estrutura. Eu tenho o orbital amarelo, né? Os 2 orbitais que eu coloquei na cor amarela, híbridos sp2, que permitiriam a ligação dativa, e o orbital híbrido cinza, que permite ligação sigma, tá certo? Além do orbital P puro, que permitiria a ligação π. Portanto, teríamos aqui o enxofre com 2 possibilidades de estruturas. Olha só, uma possibilidade seria ele ter dois compartilhamentos, e a outra possibilidade com um compartilhamento dos pares livres. Entendeu? Então a estrutura seria mais ou menos essa. Ah, mas espera aí, professor, eu não estou entendendo esse monte de dupla aí. Não são duplas, tá? É que a representação pode ser feita por duplas, às vezes são setas. Mas isso daqui representa a ligação dativa. São as ligações que podem ocorrer com o orbital P puro, com o orbital P híbrido, tá? O orbital sp2 híbrido, que permitiria a ligação dativa, tá ok? E em cima aqui, ó, tá vendo? Tem o par de elétrons livres, pois é, esse não ocorrer 2 dativas. Quando você faz uma dativa só, você teria então essa estrutura do SO2. Se você fizer 2 dativas, você tem a estrutura do SO3, tá? Então, tanto no SO3 quanto no SO2, existe uma dupla ligação com o oxigênio. Essa dupla ligação com o oxigênio tem uma ligação sigma, uma ligação π. E eu teria em cima, no SO3, 2 dativas. E embaixo aqui no SO2, uma dativa com um par livre, tá? Então nós teríamos aqui as 2 possíveis estruturas, que é o trióxido de enxofre e o dióxido de enxofre, né? Resumindo, então, nós teríamos as diferentes possibilidades aqui, né? Nos 2 casos, eu tenho a geometria, o ângulo de 120 graus. Porém, no trióxido, a geometria é trigonal, porque eu completei ligações em todos os orbitais híbridos, né? E eu teria a geometria angular no SO2, porque uma das ligações com o híbrido não ocorreu e está livre. O elétron está lá, o par de elétron livre, tá? A angulação é 120, mas a geometria ou é trigonal ou é angular, ok? Então vamos resumir tudo que nós vimos aqui em termos de geometria. No caso do enxofre do trióxido, ó, ele é trigonal. Outro trigonal também é o BF3 e outro trigonal é o carbono que faz dupla e 2 simples, né? Vamos colocar eles separadamente aqui só para a gente observar. Então você tem o carbono da dupla, ele tem uma dupla de um lado e 2 simples do outro. O boro com 3 ligações simples com o flúor. E o enxofre com uma dupla com oxigênio e 2 dativas, em cima e embaixo, né, com outros oxigênios. Nos 3 casos, eu tenho ângulo de 120 graus. Portanto, nos 3 casos, eu vou ter a mesma geometria, né? A mesma geometria, que é o formato de um triângulo, ou seja, eu tenho uma geometria triangular, ok? E as outras 2 estruturas que nós vimos,
que é a estrutura do nitrogênio e do enxofre, são também parecidas. Observe, o nitrogênio que tem o par livre, o enxofre também tem o par livre. E nos dois casos, nós vamos ter a geometria angular. Tá vendo? Ó? A geometria angular com o ângulo de 120 graus. Então, o ângulo é 120 graus, independe da geometria, né? Mas, se os três híbridos participarem de ligação química, a geometria é triangular. Se só dois híbridos participarem de ligação química, ou seja, se aparecer ainda um par de elétron livre, aí a geometria é angular, ok? Então você pode ter a geometria triangular quando os três orbitais participarem de ligação, como aconteceu no SO3, no BF3 e nesse carbono aqui que faz uma dupla duas simples, ou geometria angular quando tiver um par de elétrons livres, ou seja, somente dois orbitais participaram de ligação química. Ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos para hoje. Até a próxima, então. Tchau.